E quem fala conosco neste momento é o advogado criminalista, mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo, Eurubento Maciel Filho. Doutor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, tudo bem, gente? Obrigado. Queria ouvir a sua interpretação jurídica desse acontecimento que anunciamos há pouco aqui no noticiário sobre a prisão preventiva que está, no caso agora, na domiciliar, né? A evolução, ou seja, dessa determinação de Moraes por conta desse contexto que engloba o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que a gente interpreta isso, doutor? Então, quando da fixação das cautelares inicialmente, naquela primeira decisão em meados de julho do mês passado, né, eu me manifestei em algumas entrevistas que dei na época, achando que aquilo já era um exagero, né, porque muito dessas cautelares que foram aplicadas, só um instante, que foram aplicadas ao ex-presidente, elas tinham como pano de fundo justamente toda aquela questão envolvendo o tarifaço do Trump, a suposta interferência do Eduardo Bolsonaro junto lá ao governo americano para que passasse uma imagem de que aqui estaria sendo desrespeitada a democracia e por aí vai. Naquele momento eu achei um exagero. Isso que foi feito hoje, tendo em vista os fundamentos apresentados na decisão, que eu li agora há pouco, entendo que o exagero multiplicou-se por 2, é um exagero ao quadrado, porque nada disso era necessário. A situação imposta agora ao ex-presidente é de uma reclusão na sua residência, realmente como se estivesse preso preventivamente ou preso cumprindo pena num presídio. Ele não pode ter acesso ao celular, receber visitas de pessoas que não sejam previamente autorizadas pelo Supremo. É uma situação, realmente, houve uma elevação nessa temperatura de punição, de restrição impostas ao presidente Bolsonaro. Bom, ontem o presidente Jair Bolsonaro, em uma manifestação através do Viva Voz, do senador Flávio Bolsonaro, filho dele, disse o seguinte para manifestantes que estavam apoiando ele e se manifestando contra Alexandre de Moraes e as suas posições em Copacabana. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos. É pela nossa liberdade. Estamos juntos, disse ele. Esse é um dos fatos também alegados, né, para que, utilizando redes sociais, ele esteja hoje com essa decisão. Isso era suficiente dentro daquela primeira decisão, porque aquela primeira decisão teve depois teve uma explicação do ministro Alexandre de Moraes, e mesmo com a explicação de Alexandre de Moraes, muita gente seguiu em dúvida, doutor. Então, esse que é o ponto, né? Quando foram fixadas as cautelares naquele primeiro momento, não havia ficado claro se o ex-presidente Bolsonaro podia ou não dar entrevistas, podia ou não participar de comícios, e a defesa fez o quê, né, junto ao Supremo? Entrou com um recurso cabível, nós chamamos de embargo de declaração, para aclarar a decisão, para esclarecer a decisão. E aí o que foi dito pelo próprio Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, em resposta, decidindo esse recurso da defesa. Estou até com o texto na tela aqui. Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno do Supremo, mantenho as medidas cautelares impostas, ressaltando novamente que, dentre elas, aqui está o ponto, inexiste qualquer proibição de concessão de entrevistas ou discursos públicos ou privados. Ou seja, não foram impostas ao ex-presidente Bolsonaro quaisquer restrições quanto a pronunciamentos em órgãos de imprensa ou mesmo discursos, como diz aqui, públicos ou privados. Ontem ele se limitou a falar uma frase em Copacabana e, salvo o melhor juízo, também no celular. Aqui em São Paulo também apareceu no celular do deputado federal, agora me fugiu o nome dele também, que veio aqui para São Paulo. Foi isso. Só que isso foi interpretado pelo ministro Alexandre de Moraes como uma forma de construir material para propagação de ideias que poderiam, de certa forma, obstruir investigações ou atacar o próprio Supremo Tribunal Federal. Por isso que disse, na minha primeira fala agora há pouco, que entendo ser isso um grande exagero que foi feito hoje. Era desnecessário. Doutor, a defesa neste momento, ela pode entrar com recurso imediato, tentando reverter esse tipo de decisão do Moraes, ou só cabe aqui agravo de instrumento ou habeas corpus? Como é que fica essa questão que a defesa pode trabalhar em cima?
Então, toda a problemática aqui em volta dessas decisões impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro repousa no seguinte fato: nós estamos diante de decisões proferidas por um ministro da nossa mais alta corte, da Suprema Corte. Ou seja, o âmbito recursal posterior a essas decisões, ou seja, o que pode ser usado pela defesa para rebater, para buscar alterar essas decisões, juridicamente falando, tem um campo muito escasso. Porque quem está proferindo a decisão já é o ministro da Suprema Corte. Então, tanto é verdade que naquela primeira decisão que impôs as cautelares, né, no primeiro momento, justamente para que fosse ratificado, ou seja, fosse, de certa forma, a Corte emprestasse credibilidade, emprestasse pleno conhecimento e aplicabilidade àquela decisão foi submetida ao plenário, que aprovou todas as cautelares. Entendo que agora, talvez, o caminho até possa ser o mesmo, mas, realmente, do ponto de vista recursal, as possibilidades que a defesa do ex-presidente possui daqui para frente são escassas, realmente, porque nós já estamos falando de uma decisão proferida pela nossa mais alta corte. Pergunta: na decisão, todos os celulares encontrados. Obviamente tem celular que é da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, tem celular que é da filha, Laura Bolsonaro, tem possivelmente celulares de funcionários. Isso já não estava pacificado que não poderia ser dessa forma, né? Eu lembro, por exemplo, não tem similitude direta no caso, mas nas comunidades, né? Quando a gente tem lá uma decisão do Supremo de saber bem de quem era o celular que estaria se levando, não é simplesmente entrar num local e pegar todos os celulares. Como é que é isso? Então, eu confesso que li a decisão e acabei me fazendo a mesma indagação. Né? Uma coisa é o celular do ex-presidente, ou os celulares do ex-presidente. Ok. Agora, isso não dá direito à Polícia Federal, que foi lá agora cumprir a mandado de busca e apreensão, recolher todo e qualquer celular encontrado na casa, sendo propriedade da ex-primeira-dama, de funcionários, de filhos. Não, isso já é um abuso. Até porque no direito penal existe uma máxima, né, que não podemos responsabilizar alguém de forma objetiva, responsabilidade objetiva. Ou seja, não se concebe que terceiro responda pelo crime praticado por outro. Então, se as condutas são imputadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, são os celulares dele e somente dele que podem ser apreendidos. Nesse ponto específico, a decisão ela é obscura, porque dá a entender que a Polícia Federal pode realmente cumprir o mandado de busca e apreensão e pegar o celular de quem bem quiser. Doutor, tem a lei, só para finalizar da minha parte também, tem a lei 13.869 de 2019 que fala justamente sobre abuso de autoridade, principalmente em funcionários nas suas gestões, agente público, né? A defesa pode usar desse argumento? É configurado esse abuso de autoridade, na sua opinião? Aí é que está. A questão do abuso de autoridade, a tipificação, né, a caracterização do crime de abuso de autoridade, ela tem um pequeno problema para a gente tipificar isso na prática. Normalmente, quem abusa de autoridade é a autoridade que dá a ordem, né? Então, a autoridade fundamenta, ela encontra fundamento na lei, ela justifica, ela motiva de tal maneira que o abuso de autoridade acaba sendo oculto ou acaba atrás do biombo da fundamentação dada. O que o ministro Alexandre de Moraes fez, sem querer aqui imputar crime de abuso de autoridade a quem quer que seja, mas ele fundamentou a decisão sob o viés subjetivo dele. Então, a decisão está fundamentada. Cabe à defesa, evidentemente, arguir eventual abuso, arguir eventual arbitrariedade, para tentar derrubar essa decisão. Mas aí caímos naquele outro ponto. Que recurso eu tenho se quem está dando a decisão já é a própria Suprema Corte? Então, a gente fica meio num jogo emparedado, né? Num jogo de cão e gato, de gato e rato. Né? O Bolsonaro, realmente, ele não tem muito para onde correr diante dessa decisão. Existem poucos recursos possíveis. Doutor, muito obrigado ao senhor. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Sempre à disposição. Boa noite. Ótima noite.